A galera adora matar um conceito, né? Você abre o LinkedIn e a galera tá decretando o fim do outbound, os SDRs vão ser demitidos, a morte do funil, né? Mas o funil em especial, a galera adora matar ele, né? Tem uns 10 anos que diariamente a galera mata ali o funil de marketing e o funil de vendas. E uma coisa que eu percebo que é muito habitual de redes sociais, isso acontece em marketing e vendas, mas a gente pode extrapolar para outros âmbitos, como até mesmo política, né? Que não é difícil de a galera concordar no problema, mas é muito difícil que alguém apresente uma solução prática para aquele problema. Definitivamente não é a minha aqui no meu canal querer propor alguma solução que substitui aí o famigerado funil de vendas, mas eu quero sim trazer um pouco mais de lucidez sobre esse tema. Eu sou o Ricardo Corrêa, sou fundador e CEO da Hamper e sou o host aqui do canal Rampap, onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. E aí eu trouxe a imagem gráfica aqui do tal funil para não deixar dúvidas. E trouxe o funil de marketing com a clássica, né? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E trouxe também uma visão de funil de vendas, que na minha interpretação se parece mais com um pipeline, né? Onde a gente tem ali as etapas que o lead vai percorrer. É claro que aqui eu deixei etapas muito básicas para a gente não entrar muito nesse mérito, só para a gente ter em mente a expressão visual que um funil de marketing e um funil de vendas tem. Na minha opinião, tem um grande problema trabalhar com um funil de vendas? Olha, na minha opinião, não, mas eu acho que tem colaterais não tão positivos, né? Uma coisa que a gente tem que concordar é que a jornada de compra, em especial de uma empresa B2B, a jornada de compra, ela de linear, ela não tem nada. Então, trabalhar com um funil que presume que essa jornada é linear pode nos dar a falsa sensação de que a jornada é aquela quando a gente sabe que não é. Então tem um lado bom e um lado não tão bom. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. O lado bom de a gente ter essa interpretação visual linear por etapas é que pensa quando chega um profissional novo de vendas na sua empresa e você precisa explicar para ele o que acontece com o lead desde o momento que aquele lead não tem consciência nenhuma do que sua empresa faz. Aí você vai explicar, pô, ele vai no Google, procura, encontra a nossa empresa, ele converte aqui no site, ele cai para você no CRM. Quando ele cai para você no CRM, você vai ligar para ele, vai qualificar, depois você vai marcar uma reunião, nessa reunião você vai tratar dessas coisas, depois você vai fazer uma proposta, depois ele fecha, né? É claro que o mundo perfeito não acontece dessa forma, mas entende que para critério de formação de uma nova pessoa num time de marketing, num time de vendas, essa explicação linear ela ajuda, porque a nossa cabeça ela entende processo dessa maneira. Numa forma ainda mais prática, olhar o pipeline de vendas, por exemplo, por etapas, vai te ajudar a colocar métricas, SLAs em cada uma das etapas, que são critérios essenciais para a gente medir a eficiência, seja a eficiência individual de uma única pessoa do nosso time, seja a eficiência do time completo, de uma unidade de negócios, ou da venda de um determinado produto, ou de um determinado segmento, e por aí vai. Então, se a gente quiser metrificar essa linearidade, ela ajuda. Aonde pode atrapalhar é que pode dar a falsa sensação de controle do lead, ou seja, a gente tem lá no nosso CRM, né, prospecção, conexão, apresentação, diagnóstico, negociação e fechamento. Aí o lead está lá em solução, né, em apresentação. Na cabeça do vendedor, o lead está a um passo de comprar. Mas na cabeça do lead, o lead está pesquisando coisa na internet. Ou seja, a gente não tem controle da jornada de compra do lead, mas a gente precisa minimamente organizar os leads dentro da nossa jornada. Mas é muito importante a gente ter em mente de que a jornada de compra do lead ela é muito mais caótica. O lead ele está fazendo pesquisas por conta, né? Ele está estudando, ele está vendo
vídeo no YouTube, ele procura no Google, ele lê um artigo, ele consulta outras pessoas, ele vai lá, joga no grupo de WhatsApp, fala galera, que contabilidade que vocês recomendam para uma empresa recém-aberta, né? E ele está consumindo vários conteúdos que passam completamente fora do radar da nossa empresa, mesmo que os conteúdos sejam da nossa empresa. Então a gente está falando, todo aquele conteúdo que a gente faz vai para o LinkedIn, vai para o YouTube, podcast, etc. A gente não consegue gerar uma atribuição direta entre o lead estar consumindo aquilo e aquilo está sendo registrado no nosso CRM, tá certo? Pelo menos não de forma objetiva. Então, a grande crítica ao funil e à linearidade, ela parte disso. Existe, então, um conceito, eu não gosto de ficar falando muito de conceitos aqui no meu canal, eu sou uma pessoa mais prática, mais de execução, mas eu vou me permitir, em alguns momentos, me apropriar de alguns conceitos, só para a gente conseguir ficar na mesma página, beleza? E existe um conceito que vem sendo disseminado em marketing B2B nos últimos anos, que é o tal do Dark Funnel, né? Ele vai te dizer que existe uma série de eventos que acontecem fora do radar da sua empresa, fora da sua plataforma de automação de marketing e fora do seu CRM. E esses eventos são importantíssimos na tomada de decisão do seu comprador. Então, quando eu penso nessa parte do funil e assumo que existe uma parte oculta do meu funil, a imagem que melhor expressa, isso não é mérito meu, a gente vai encontrar na internet, é um iceberg, né? A gente olhar para o iceberg, a gente vai assumir que existe na parte de cima, né? Na parte que está acima da superfície, todos os eventos visíveis de funil, que são visíveis e rastreáveis pelas nossas plataformas. Aqui eu estou dizendo tráfego do site, a origem do tráfego, as páginas que a pessoa passou. Se eventualmente a gente faz investimento em mídia paga, a gente sabe até os termos que aquela pessoa pesquisou, de que campanha que ela veio. Se a gente trabalha campanha de e-mail, se a pessoa abriu o e-mail, respondeu, quantas vezes ela abriu, né? E mais todos os logs que a gente gera dentro do nosso CRM, considerando inclusive, vamos dizer assim, eventos offline, né? Eventos que estão fora desse radar traqueável dentro do nosso site e outros ambientes que a gente consegue rastrear com cookie e outros eventos assim, mas tem também o CRM, que é, por exemplo, o vendedor ele foi lá no cliente, visitou o cliente presencialmente. A gente tem controle desse evento, desde que o vendedor seja organizado e anote o que aconteceu. Se ele está fazendo essa reunião online, ele pode usar algum note taker aí, alguma inteligência artificial, né, para fazer a transcrição por ele. Ele vai gerar registro dessa reunião e esse registro vai para dentro do CRM, tá certo? Então, esses eventos de CRM, tipo envio de proposta, cliente assinou o documento digital lá, eles são eventos minimamente rastreáveis e eles estão acima da superfície. Mas existe uma nuvem gigantesca de coisas que estão abaixo da superfície, ou seja, que estão na parte de baixo do iceberg, que é a parte oculta do funil. Várias coisas que os leads que a gente está conversando ou não, várias coisas que acontecem nesses leads não são facilmente rastreáveis. E eu vou dar vários exemplos aqui. Eu, por exemplo, eu tenho muitas iniciativas ligadas ao LinkedIn. Eu falo bastante sobre as minhas estratégias de LinkedIn aqui nesse canal. Eu tenho ali um objetivo de produzir conteúdo diariamente para o LinkedIn. E existem pessoas que curtem ou interagem de forma geral com as minhas publicações. Existem pessoas que até comentam as minhas publicações. E eu consigo capturar esses sinais, vamos dizer assim. Não é fácil, não é barato de fazer essa captura, mas para fazer isso de forma sistêmica, a gente vai precisar usar tecnologia de ponta que consiga identificar as pessoas que estão interagindo nos meus conteúdos e concatenar isso com as pessoas que estão cadastradas no CRM. Não é trivial de fazer isso. Também hoje em dia ainda não é barato de resolver esse problema, mas já é minimamente possível. Sendo muito sincero, a grande maioria das empresas B2B, em especial no Brasil, não fazem isso. Você não consegue dizer das pessoas que estão no CRM quem que está curtindo e comentando de forma automatizada. Talvez se tiver alguém fazendo um trabalho mais manual, alguma coisa assim, é possível. Mas a gente precisa considerar
também que uma parte muito grande de pessoas que tomam decisão no B2B sequer interagem nos conteúdos de LinkedIn. Só que essas pessoas consomem conteúdo de LinkedIn. Ainda recentemente, vai me falhar a memória, não vou lembrar o número exato, mas eu me lembro que o número era algo como mais da metade. Mais da metade dos tomadores de decisão, dos compradores B2B, são compradores ocultos. O que a gente quer dizer com compradores ocultos? Eles não estão lá comentando na publicação de todo mundo. Eles estão lá só olhando, né, o que está acontecendo no LinkedIn, consome o que tem, mas fica silencioso ali. Seja pessoas que deixam sinais, que deixam rastros, ou até essas pessoas ocultas, é realmente muito difícil de conseguir sistematizar isso dentro das nossas plataformas, e isso é um ponto. Mas, extrapolando do LinkedIn, vamos imaginar que o lead, né, algum potencial comprador do seu produto ou serviço, ele, além do LinkedIn, ele navega em outros sites, como, por exemplo, ele procura a reputação das empresas antes de contratar, e ele olha no Reclame Aqui, ele olha no B2B Stack, ele olha no Google Meu Negócio, ele faz as avaliações, ele faz a lição de casa, mas, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas que estão olhando o Reclame Aqui da Hamper agora, por exemplo. Então, são outros sinais ali que acabam passando fora do radar. Tampouco pessoas que estão buscando também pelos concorrentes da Hamper, que também seria um sinal bacana de eu conseguir rastrear. Tem também as recomendações. Vamos imaginar que hoje um comportamento super comum, e certamente se você empreende, você lidera alguma área no B2B, você deve fazer parte de meia dúzia de grupo de WhatsApp ali que tem 100, 200 pessoas. Todo dia rola ali uma mensagem, alguém falando assim, alguém aí tem um CRM para indicar? Galera, tô trocando de ERP aí, o que vocês recomendam? Pessoal, acabei de abrir um CNPJ novo, quem que vocês recomendam de contabilidade? Galera, todo dia rola alguma coisa assim. E essas recomendações, essas trocas que acontecem nos grupos de WhatsApp, elas também não são rastreáveis, mas elas têm uma influência enorme. E vamos pensar que dentro desses mesmos grupos de WhatsApp que tem centenas de pessoas, normalmente uma manda pergunta, tem umas 3 ali que respondem. Normalmente são as mesmas 3 que sempre respondem. Fica uma penca de outras pessoas que não interagem ali no grupo, mas elas consomem. Então, quando alguém fala assim, gente, que RP que vocês recomendam? Aí vai ter um que vai falar, aqui eu uso a OMIE. Aí tem outro que fala, aqui eu uso Conta Azul. Poxa, todas as outras 200 pessoas do grupo falaram, opa, a galera recomenda o OMIE ou o Conta Azul aqui, pô, legal. Então, são sinais, são recomendações que não estão passando fora do radar dessas e de outras marcas. Tem também eventos que acontecem em sites de terceiros. Imagina que bacana que seria se você soubesse os leads que estão visitando os sites dos seus concorrentes. Já tem algumas tecnologias que prometem algo parecido. A gente na Hamper sempre flertou um pouco com isso, a gente chama isso, né? O mercado conhece isso como dados de intenção. Então vamos pensar alguém que está navegando em sites de empresas de ERP, essa pessoa pode estar no momento de compra de ERP. Então faria sentido empresas de ERP terem acesso a esse lead para de alguma maneira fazer uma publicidade para aquele lead, ou quem sabe colocar até um e-mail na caixa de entrada daquele lead, porque sabe que o lead tem intenção, está num momento de compra. Mas pessoas que estão navegando, muitas vezes no nosso site, não converteu no formulário, que estão navegando em outros sites da nossa indústria, também passam fora do nosso radar. E por fim, podcasts, vídeos de YouTube. Vou dar um exemplo. Você está assistindo esse meu vídeo aqui de YouTube. Eu adoraria que, caso você esteja cadastrado no CRM da Hamper, que gerasse um aviso lá no CRM da Hamper, né? Ó, avisa o meu vendedor aqui, né? Fulano acabou de ver um vídeo do canal do Rick lá. Só para o vendedor ter essa nota, porque daí quando o vendedor for falar com você, lead, ele vai saber os vídeos do meu canal de YouTube que você viu. Hoje é muito difícil, para não dizer impossível, concatenar esse dado, gerar essa relação entre as pessoas que estão cadastradas no CRM da Hamper e pessoas que estão vendo o vídeo de YouTube. Não é completamente impossível, mas a grande maior parte das empresas não faz, ainda é tecnologicamente custoso de gerar esse nível de rastreabilidade. Existe, é claro, outras formas mais subjetivas de a gente medir isso. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para o final do vídeo. Mas antes eu queria trazer uma visão mais atualizada. Eu não vou dizer que é uma visão em substituição ao funil, mas é uma nova forma de olhar
para o mesmo bicho. E quem está trazendo essa sugestão é ninguém menos do que o Google. Então, recentemente eu tomei conhecimento sobre esse conceito de funil do Google que eles estão chamando de 4S, né? O funil de 4S, onde o primeiro S é o de scrolling, o segundo S de streaming, o terceiro S de searching e o quarto S de shopping. É claro que quando a gente olha para essa jornada do consumidor aqui, é uma jornada que se parece muito mais feita pensando para o mercado B2C do que para o B2B, mas a gente consegue sim fazer a tradução desse conceito muito bem aqui para o B2B. Eu vou fazer esse esforço aqui para nós, para a gente ter um mesmo entendimento. Então, vamos pensar na jornada moderna do consumidor, na jornada do consumidor hoje, de 2025, que está ali acessando Instagram, LinkedIn, TikTok. Não vamos ter cabeça quadrada de pensar assim, mas o meu comprador é B2B, ele não navega em rede social. Pô, né, galera? Vamos cair na real. Todo mundo está navegando em alguma rede e essas redes que eu citei, né, LinkedIn, Instagram, TikTok, são redes de feed, são redes de scroll infinito, né? Você abre o seu LinkedIn agora no celular e você consegue gastar horas e horas rolando ali, né? Vendo publicações, o mesmo serve para as outras redes que eu citei. Pessoas que estão scrollando em redes sociais, elas não estão ativamente procurando por alguma coisa. Ela não está no momento de compra, mas ela está sim sendo impactada por conteúdos de marcas, conteúdos de criadores, alguns conteúdos mais de vendas, outros falando mais de problema, outros falando de qualquer outra coisa. Mas essas pessoas estão sendo impactadas por mensagens, inclusive as suas mensagens, as mensagens da sua empresa. Então, alguém que foi minimamente impactado, ela já pode, de alguma maneira, estar na órbita da sua empresa, ainda que ela esteja muito distante de comprar, tá certo? Até por isso, eu falo muito sobre estratégia de LinkedIn aqui no canal Ramp Up. Se você procurar, tem uma playlist só de LinkedIn, uma coisa que eu vou estar sempre reiterando, assim, você tá no LinkedIn tentando vender, já tá dando bola fora, porque a pessoa que está scrollando ali no LinkedIn, ela não está procurando fornecedor. Ou talvez tenham 2% de quem está scrollando no LinkedIn está procurando fornecedor. Não é a hora da gente fazer um post com cara de publicidade, tá certo? Mas a gente consegue fazer essa pessoa descer pouco a pouco essa jornada, ou pelo menos a gente tem a leda ilusão de que a gente consegue fazer essa pessoa descer, né? Mas uma próxima etapa seria essa pessoa sair só do ambiente, deixar de consumir conteúdos da sua marca somente em ambiente de scroll, onde a atenção é muito disputada, né? E tem coisa piscando para todo lado, e ir para um ambiente mais focado, que é o ambiente de streaming. Então, para citar exemplos de streaming, o YouTube, por exemplo, se você está assistindo aqui o meu vídeo, você já está num ambiente de streaming comigo. Significa que você está pronto para comprar o meu produto? Não, talvez você nem saiba ainda o que a minha empresa faz. A gente não está nesse momento agora, tá certo? Mas o nível de atenção que você dedica a mim, o nível de influência que o meu conteúdo pode exercer em você já é muito maior do que um breve post que você viu sobre mim no LinkedIn. Não à toa eu tento trazer boa parte da galera que me acompanha no LinkedIn para o meu canal de YouTube, onde a nossa relação era um pouco mais profunda, era um pouco mais tete a tete. A não ser que você esteja nesse momento vendo esse vídeo no sofá da sua casa, na TV, e está distraído com o celular, somente nesse caso eu estaria disputando a sua atenção e você está ali com a atenção dividida entre o vídeo e o feed do Instagram. Mas se, por exemplo, você está assistindo esse vídeo focado nesse momento, tua atenção está quase total comigo. Eu posso citar esse vídeo, eu posso citar uma newsletter, muito embora a newsletter não se encaixe exatamente como streaming, mas vamos se permitir, quando você está lendo uma newsletter, você saiu ali do ambiente caótico de scroll e você está com um único material na sua tela, que é aquele artigo ali para você ler. E o mesmo pode servir para podcast. Podcast, normalmente, a gente divide a atenção, né? A gente escuta podcast lavando louça, fazendo academia, mas ainda assim o nosso cognitivo está muito voltado ali. Então, nessa etapa do streaming, o nível de influência ele é muito maior. A pessoa ela ainda não está necessariamente buscando ativamente
por uma solução, por um fornecedor, às vezes nem por um problema. Ou seja, não é porque você está ouvindo um podcast ali, você vai comprar alguma coisa da marca daquele podcast. Mas o fato de você ouvir o podcast daquela marca te gera uma afinidade. Que quando você tiver um problema que aquela marca resolve, ou quando você for buscar por uma solução que aquela marca oferece, ou até mesmo quando você for buscar por aquela marca, o nível de afinidade que você já criou por consumir vídeo de YouTube, podcast, etc., aumenta muito a propensão de você fazer negócios com aquela empresa. Mas no B2B, ainda antes de fazer negócio, a gente tende a procurar, a ampliar o nosso espectro, né? Por mais que a gente fale assim, eu adoro aquela marca do podcast que eu escuto, mas na hora de adotar um fornecedor para minha empresa, eu não vou considerar só a marca do podcast que eu escuto. Eu vou ver outras também. Por isso que entra na fase do terceiro S, no searching. Quando a gente já tem intenção e a gente começa a entrar mais na jornada de compra, de fato, a gente começa a pesquisar. E hoje pesquisa não se limita só a Google. O Google, ele ainda abarca a maior parte das pesquisas, vamos ser honestos, mas hoje quando você fala assim, eu tenho uma dor e eu preciso resolver aquela dor, você pode ir no Google procurar como resolver aquela dor, você pode ir no YouTube, você pode perguntar ao ChatGPT, ou você pode ir lá no grupo de WhatsApp, que eu expliquei minutos atrás, ir lá no grupo de WhatsApp e mandar a braba lá. Galera, o que vocês recomendam para papapá? Eu tô com uma dor que é a seguinte na minha empresa, o que vocês recomendam aí? Você pode fazer como eu costumo fazer, eu não gosto tanto de me expor em grupos de WhatsApp, né? Eventualmente do que eu tô visando implementar na minha empresa, que eu posso dar algum sinal de fumaça indesejado ali para algum, sei lá, concorrente meu ou qualquer outra pessoa que eu não gostaria que ela soubesse o que eu tô procurando nesse momento. Então eu vou no one-on-one ali, né? Eu chamo contatos da minha confiança individualmente no WhatsApp e digo pro cara, e aí, bro, beleza? Cara, o que você usa aí de tal fornecedor? E peço a recomendação dele. Em todos esses casos que eu citei, a gente está numa camada de searching, mas aqui o consumidor ele já está ativamente buscando ou pela dor que ele tem, ou pela solução, ou já buscando até mesmo pelos fornecedores, né? Buscando pelo nome das marcas. Aqui também o ambiente ele tende a ficar um pouquinho mais rastreável para as marcas, né? Eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas por fim a gente chega no quarto S. Eu acho que aqui no quarto S é onde a gente consegue fazer a maior distinção entre B2B e B2C. Porque no B2C, quase toda essa jornada que eu narrei agora, ela é toda digital e quase toda rastreável, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa ela foi no Instagram, viu um conteúdo seu, viu um post patrocinado, saiu do Instagram, foi lá no Google, buscou pelo nome do produto, do Google foi para dentro do seu site, visitou a página do produto, saiu da página do produto, não comprou, mas quando ela abriu o Instagram de novo, no dia seguinte, ela foi impactada por um remarketing e aí clicou no remarketing, voltou para a página do produto e comprou. E aí você fala assim, poxa, eu consegui rastrear tudo que aconteceu. Sei que não é trivial, sei que a galera do B2C sofre também com atribuição. Mas no B2B, galera, é loucura, porque tem muito evento que acontece offline, né? Pô, o cara viu o teu site, saiu, meses depois foi num evento, ouviu falar de novo da sua empresa, voltou, aí topou falar com o vendedor foi lá, visitou, depois o lead foi perdido, meses depois aquele lead foi impactado por um conteúdo seu no LinkedIn. Perceba que existe uma latência entre uma interação e outra, onde a gente perde rastreabilidade, muita coisa que acontece fora do radar do digital, certo? Muitos eventos ligados ao S do shopping, eles já estão dentro do CRM, eles estão mais na mão do time de vendas. Muitas ações acontecem de forma digital, como por exemplo, o vendedor faz call usando o Google Meet, e aí ele consegue gravar aquela call, ele consegue transcrever usando um note taker, aquilo loga automático dentro do CRM, ele manda a proposta usando alguma ferramenta digital, sabe se o lead abriu a proposta, quando abriu, se o lead assinou já a proposta, todas essas coisas geram sinais que a gente consegue logar dentro do nosso CRM, e com isso a gente consegue fechar essa jornada, indo desde o momento que aquele potencial cliente é um completo desconhecido e está ali de forma descompromissada, scrollando no LinkedIn, tomou conhecimento do que a nossa empresa faz ali a partir de uma publicação,
depois entrando em canais onde a gente isola mais a atenção dele e depois indo para o searching e para o shopping. O searching ele tem uma característica bastante importante e eu quero enfatizar isso porque eu falo muito sobre a importância de se posicionar no LinkedIn, eu falo sobre a importância de construir canais de conteúdos profundos, como eu tenho aqui o canal Ramp Up no YouTube, e nem todo mundo no B2B entende tão bem a importância disso. E eu acho que principalmente a galera. Eu vou dividir aqui, talvez eu sou até um pouco pejorativo, mas eu vou dividir o B2B em algumas categorias aqui que vai ficar bastante fácil de a gente entender o que eu estou querendo dizer. A maior parte das empresas B2B são empresas de pequeno porte, com pouco ou nenhum orçamento para dedicar para marketing e até mesmo baixa maturidade, né? São empresas que estão no modo sobrevivência, vamos dizer assim, né? Elas vivem pelo curto prazo, vivem pela meta do mês. E elas estão sempre buscando o tal do lead pronto, né? A forma, até como elas verbalizam, elas vão lá no grupo de WhatsApp da comunidade que ela faz parte e falam assim: galera, alguém aí conhece uma empresa que faz agendamentos, né? Então você vê que até a forma como ela verbaliza menos sofisticada, né? Depois você tem um segundo layer ali no B2B de empresas que elas já têm mais porte, elas já têm mais maturidade em marketing, eventualmente elas têm uma estrutura, um time de marketing, tem um orçamento dedicado para marketing, mas marketing só olha para uma disciplina, só olha para performance, para ROI. E uma coisa que a gente tem que entender, galera, que principalmente na era que a gente vive agora, de creators economy, de redes sociais, nem tudo vai se encaixar dentro do gabarito do ROI, dentro do gabarito de marketing de performance, tá? Então, tem esse layer significativo ainda no B2B de muita gente que só quer coisas de causa e efeito. O show me the money, né? Se não for gerar ROI, se eu não consigo comprovar isso em vendas, eu tô fora. E aí, eu conseguiria classificar 90% ou mais das empresas dentro desses dois perfis que eu acabei de falar agora. Ou quem não tem nem grana para investir, está sempre buscando a solução milagrosa, ou quem olha só para ROI. E eu conseguiria dizer que esses 90%, eles estão sempre olhando ali para impactar só quem está no momento de procura e quem está no momento de compra, que é o que a gente chama, né, no nosso mercado de captura de demanda. Se você faz comunicação, faz marketing só para quem já está ativamente procurando pela sua solução ou que está no momento já de compra, não tem problema nenhum, tá, galera? Eu sempre reforço, eu na Amper, eu adoro os leads prontos para comprar. Eu quero que sempre que alguém procurar plataforma de prospecção, CRM para o B2B, eu quero que a Hamper apareça, eu quero esse lead para mim, eu quero pagar por esse lead, não tenho problema nenhum com isso. O problema é a gente ficar viciados só nisso, porque a gente fica preso na corrida do rato, a gente fica sempre tentando trazer o lead que está pronto para comprar. Acho que o lead que está pronto para comprar, ele está falando com a gente, está falando com outros 5 concorrentes, está todo mundo marketeando em cima do mesmo lead. É uma briga de foice, todo mundo dando desconto, sangrando ali, tentando fechar o mesmo lead. E se a gente for olhar para as marcas líderes do nosso mercado, olha para a marca líder, a marca que mais te incomoda na categoria que você está, certamente ela olha também para os outros dois S's. Ela também está atuando no LinkedIn, e ou no Instagram, e ou no TikTok, ou seja, ela está presente no feed do mercado dela, e ela tem iniciativas de streaming, iniciativas como podcast, como canal de YouTube, como newsletter, como eventos presenciais, que são ações onde a gente não consegue enquadrar dentro do gabarito de marketing de performance e do ROI imediato, mas que tem um valor tremendo quando o assunto é criação de demanda. As marcas líderes de mercado, elas educam seus mercados e elas constroem a demanda do amanhã. Elas estão também focadas em capturar a demanda e bater meta de venda. Todo mundo tem meta para bater, não vamos ser maluco aqui, mas essas empresas elas estão também criando demanda para o futuro. Eu estou educando hoje, talvez através desse vídeo, um lead
que vai comprar comigo não amanhã, mas daqui 6 meses, daqui 12 meses, ou que talvez nunca compre, mas que vai se lembrar de quem é o Ricardo Corrêa, vai se lembrar de quem é a Hamper e eventualmente, quando tiver, ele faz parte de um grupo de WhatsApp e alguém fala assim, alguém conhece uma plataforma de prospecção? Alguém conhece alguma empresa para me ajudar com uma estratégia de LinkedIn? Vai falar, cara, tem o canal daquele cara que eu gosto lá, o Ricardo. Então, assim, criação de demanda é uma coisa que ela ainda é difícil de traquear. A galera, né, viciada em atribuição se coça nessa hora. A gente tem menos critérios objetivos, mas é fundamental de a gente trabalhar. E acho que eu, como empreendedor, e chamando a classe de empreendedores B2B a prestar atenção nisso, a gente tem que ter estômago para bancar ações pela nossa empresa que vão construir marca, que vão construir comunidade pela perenidade, ainda que a gente não consiga comprovar com ROI imediato. Sei que a gente precisa ver para crer, mas uma coisa, por exemplo, que a gente trabalha aqui na Hamper, e para mim é muito visível, voltando aqui para os 4S, né, um comportamento claro que teve no nosso funil aqui, foi que tem 12 ou 13 meses que eu tenho me empenhado muito em produzir conteúdo para LinkedIn, conteúdo para YouTube, newsletter, podcast, atuando essencialmente nos 2 S's de cima aqui. E uma coisa que a gente sente é ruim, mas a gente tem registro disso no nosso CRM, o time de vendas percebe o lead muito mais consciente de quem é a Hamper hoje do que o lead que a gente pegava um ano atrás. Eu sinto muito próximo da área comercial, poucos metros atrás de onde eu estou gravando aqui, fica o time de vendas, eu ouço o time de vendas conversando com o lead verbaliza que, pô, eu vi o conteúdo do teu founder no LinkedIn. O vendedor da Hamper já se anima todo, porque ele sabe que a probabilidade de um lead que já me conhece pelos meus conteúdos, desse lead querer fazer negócio com a Hamper, é muito maior do que quando vê aquele lead completamente frio, que só, pô, achou a gente num anúncio ali, que faz parte também, né? Mas que não conhece a empresa, não conhece a nossa essência, não está conectado comigo, com as mensagens ali da empresa, né? Coisas mais objetivas que a gente percebeu é a procura pela Hamper no Google, e isso a gente consegue rastrear pelas nossas campanhas, pelo nosso Google Analytics. A busca pela palavra Hamper aumentou muito nos últimos tempos, graças a esse trabalho de conteúdo. Então, mesmo para quem é um pouco mais cético, precisa ter um pouco mais de estômago para investir naquilo que, poxa, a gente ainda não consegue medir com o ROI imediato, existem proxies, existem formas de a gente tentar capturar, mesmo que de forma manual, de forma subjetiva, a gente conseguir capturar esses sinais para a gente ter um pouco mais de convicção daquilo que a gente está fazendo. Então, só para a gente conseguir aterrissar, e ter em mente que, por exemplo, publicações feitas pelos founders no LinkedIn aumentam a procura da marca, por exemplo, no Google. E isso dá para rastrear. Outra coisa que dá para rastrear, você não consegue ver a correspondência direta entre quem escuta o seu podcast e compra o produto da sua empresa. Mas se você colocar uma etapa no seu processo de vendas, de o vendedor conversar com o lead, perguntar, pô, da onde você conhece a gente? Você escuta o nosso podcast? Você já foi a um evento nosso? O lead, ele verbaliza, e uma coisa que a gente vai perceber, o lead que já consome um podcast nosso, um canal de YouTube, alguma coisa assim, ele enxerga a nossa marca com uma credibilidade muito maior do que leads que não nos conhecem. Portanto, a taxa de conversão de vendas, que é um critério objetivo, aumenta muito mais. E, por fim, marcas que estão presentes no mercado, eu acho que cada vez mais o B2B ele vai se destacar entre marcas completamente frias e anônimas que vão caindo cada vez mais no esquecimento ali do público e marcas com rosto, com presença digital construída, que geram valor através de conteúdo, mas as marcas que têm presença, elas não vão ter só mais eficiência ali no CRM, porque o lead já tomou conhecimento, mas pensa que muitas vezes, quando rola ali no grupo de WhatsApp, alguém pede uma indicação, nem todo mundo indica o que usa. Muitas vezes a galera indica o que conhece. Então é muito difícil você indicar nessa hora uma marca completamente anônima, porque essas marcas, a galera não tem conhecimento delas. Então muitas vezes a galera acaba indicando marcas que são mais conhecidas por desencargo de consciência, para participar. Então até nisso aumenta o recall. Então motivo, galera, para a gente olhar, não falta.
é mais colocar o empenho em fazer acontecer. Existe todo um lado da estratégia que a gente precisa desmistificar, seja para incentivar no empenho, seja para desmistificar a estratégia. Existe aqui o canal Ramp Up, esse canal aqui onde você está acompanhando. Já peço para você seguir, porque semanalmente eu publico um conteúdo como esse. Vou pedir para você deixar também o teu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou. E te vejo numa próxima. Grande abraço.